Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Aqui é o meu canal, onde eu ensino você a fazer a cura, a limpeza emocional e energética do ventre. Prazer para quem ainda não me conhece, me chamo Cássia e eu sou a criadora do método de limpeza do ventre, Tecendo o Sagrado. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda e o tema de hoje, gente, é um tema muito necessário, muito importante, que é as consequências emocionais e energéticas da retirada do útero e de mais outros órgãos na região do ventre. Quem aí conhece ou já conheceu ou é exatamente você que tá com algum problema no ventre e é recomendado que você retire o órgão, retire o útero, retire o ovário, faça laqueadura, retire as trompas. Quem já passou por isso? Teve alguma parente sua, alguma mãe, alguma avó também que passou por isso? Presta atenção então. Por quê? Porque isso faz, assim, tem um impacto que vocês não têm ideia, não têm ideia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, antes de mais nada, já deixa o teu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber conteúdos exclusivos toda semana. E já aproveita e encaminha essa aula para essa mulher que você sabe que vai precisar ouvir tudo isso. Por quê? Porque esse conteúdo, gente, não é falado em lugar nenhum. Muitas, assim, ó, a grande maioria massiva das mulheres não sabe a importância que tem o seu útero, o seu ventre na sua vida, no seu corpo, na sua saúde. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, assim, quem é novata, digita aí, sou novata ou somente novata. E quem é aluna, digita aluna. Porque sim, quero saber quem é que tá por aqui, se são das antigas ou se são das novatas. E aí, aqui tem uma questão muito importante, que é assim, a verdade, tá, é que a maioria de nós não sabe o real papel do útero, tá? A gente conhece o nosso útero, se a gente pensar, se eu perguntar pra vocês agora, o que que é um útero? Tá? Coloca no Google aí, o que que é o útero? Pensa comigo. O que que você vai encontrar lá? O útero é um órgão em formato de pera invertida que fica na região pélvica, que ele é destinado, ele é feito para gerar filhos. Ponto final. É isso que a gente sabe sobre o útero, não é isso que a gente aprendeu sobre o útero? Para isso que ele serve. Temos várias novatas aqui, sejam muito bem-vindas todas vocês. E aí, o que que acontece? Quando eu penso que o útero é só para gerar filhos, qual é o principal erro que eu cometo quando eu penso dessa forma? Eu acredito que ele é dispensável, descartável. E não é bem assim que funciona. Eu sei que na visão tradicional, na visão médica tradicional, o útero ele pode sim ser retirado sempre sem consequências para o corpo da mulher. E, num primeiro momento, isso pode parecer interessante. Tanto é que muitos médicos e médicas recomendam que se retire o órgão caso comece a dar muito problema, entre aspas. O que seria esse problema? Sintomas e doenças. E aí, nessa aula de hoje, eu vou explicar e você vai aprender o seguinte: que a importância do seu útero, que é muito além do físico, certo? E que ele está totalmente conectado com a sua história e com as suas emoções. Então, qual é a importância de você ficar comigo até o final? Para você entender tudo isso. E se você tem um útero, você precisa saber essas informações, porque você não encontra isso em outros lugares. Se você tem qualquer sintoma e doença no útero, também precisa estar aqui, para você entender o que quer dizer e o que pode ser esses sintomas e doenças no útero, porque eu vou falar um pouco sobre isso também. E se você já teve o martelo, o diagnóstico de você precisa retirar o útero, você tá com cirurgia marcada, também é importante você estar aqui, para você entender
tudo que está sendo colocado em jogo quando você vai retirar esse útero, certo? Por isso que eu pedi para vocês, encaminhem para as mulheres que estão passando por isso, tá? Então, estou com recomendação, tá? Estou para retirar por causa dos miomas e etc. Então, vamos conversar sobre isso, façam um chazinho de vocês, sentem aí, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje, certo? Então, o que acontece? Mulheres com miomas, com cistos no útero, com tumores, com problemas no útero, com dificuldade para engravidar, mesma coisa, porque a questão muitas vezes é no útero, tá? O bloqueio é no útero. E a visão que eu trago aqui para vocês é exatamente essa. A nossa parte física feminina, a nossa energia feminina no corpo, ela habita um lugar específico, que é o ventre, tá? Então, quando eu trago aqui a visão de útero, quando eu trago aqui a percepção de que o útero é mais do que simplesmente um órgão, eu tô trazendo aqui uma visão maior, mais ampla e mais profunda sobre o corpo. A morada da energia feminina no corpo da mulher está no ventre, está no útero. E aqui que tem uma parte muito importante. E aí você me diz assim, Cássia, mas eu não tenho mais útero. Essa live serve para mim. Se você teve que retirar o útero, você também precisa assistir essa live. Essa aula, na verdade. Por quê? Porque, com certeza, se o seu útero adoeceu, se você teve que fazer toda essa cirurgia de retirada do útero, saiba que você retirou em nível físico, mas em nível sutil, o bloqueio segue ali. Então você precisa ir mais profundo, você precisa entender que retirar o órgão não necessariamente é uma solução para as suas questões com o feminino, para as suas questões propriamente com as doenças. Sabe por quê, gente? Como é que o nosso corpo funciona? O nosso corpo funciona por compensações. Nós somos um todo complexo, certo? E aí, por exemplo, vamos fazer um exemplo mais prático. Digamos que você mordeu um lado da boca quando você estava comendo alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai começar a comer mais do outro lado. Não é assim que funciona? E aí você come. Começa a sobrecarregar esse outro lado. Quando você retira o útero, certo? Em nível energético existe uma harmonia nesse ventre. Existe um equilíbrio nesse ventre. Quando você retira, você tira, de alguma forma você mexe nesse equilíbrio, nessa energia que existe nesse ventre. Então isso vai trazer compensações. Como é que funcionam as compensações na vida? Trazendo sintomas e doenças em outras partes do seu ventre, trazendo problemas, sintomas e doenças bloqueios nos seus relacionamentos, na sua sexualidade e na sua vida. Isso é tão sério, tá? Isso é tão sério que a gente tá falando que ontem eu tava conversando com uma aluna e a gente eu tava vendo algumas questões na vida dela, né, que estavam travadas e que ela tava tendo problemas e tudo mais. E adivinhe o que me apareceu? Uma cirurgia no ventre da mãe dela. Isso afetou a vida dela e tava afetando nesse momento a vida dela. E aí ela disse: Nossa, eu nunca imaginei que isso fosse me impactar, mas aí que tá a questão, tá? O útero, ele guarda memória. Eu sempre falo para as alunas, ele é como um HD, sabe HD de computador? Sabe um baú cheio de memórias e lembranças? Como se você tivesse cartas, fotografias, aquele monte de coisas, memórias de outros tempos. O seu útero, ele guarda não apenas a sua história, tá? A sua história emocional, porque existe sim conexão entre o coração, o que você sente, e o útero, tá? Seu útero guarda memórias também da sua ancestralidade. E nesse caso dessa aluna foi exatamente isso que aconteceu. A cirurgia que a mãe dela fez lá atrás, há muitos anos, estava afetando, estava compensando na vida dela hoje em dia. Por quê? Porque retirar um órgão, gente, retirar partes do corpo, pensa que o seu corpo ele veio com uma forma, com uma estrutura que de algum modo ele por si só se basta. E aí você vem e começa a fazer alterações nesse corpo, começa a fazer mudanças e faz isso e faz aquilo. Isso muitas vezes soa para o corpo como uma violência. E isso
compensa na sua saúde e na sua vida e nos seus descendentes também. Porque o útero, ele é o que conecta a descendência. Pensa que você foi gerada no útero da sua mãe. Na medida em que você tem uma conexão com o útero da sua mãe. Assim como a sua mãe foi gerada na sua avó, e a sua avó na bisavó, e assim para trás, assim como vai ser para frente, né? Seus filhos e filhas. Então, o útero, ele tem um papel muito importante na conexão da família, da linhagem. O que uma pessoa faz, o que uma mulher faz, isso vai afetar sim a descendência. E aí, né? Cássia, mas eu nunca ouvi falar dessa conexão, da importância energética do útero. Então, fica aqui porque eu não só vou explicar direitinho, melhor, mais profundo nessa aula, dessa importância, mas eu quero que você entenda de uma vez por todas que o útero é mais do que um órgão. Se você puder levar uma coisa, pelo menos um ensinamento dessa aula o útero não é só um órgão. O útero, ele não é apenas um órgão para gerar filhos humanos, outros seres humanos. Ele é muito mais do que isso na vida de uma mulher. Pode ser que nesse momento você não entenda o que eu tô dizendo, porque você recém tá começando. Várias de vocês são novatas, como vocês disseram. Mas as alunas antigas que estão aqui, que já tiveram essas experiências, que fizeram limpeza do ventre, vocês sabem o que eu tô dizendo. A quantidade de memórias que se guarda em um útero é surreal. As alunas chegam para mim e falam assim: eu estou muito impactada, eu estou muito chocada, porque eu não imaginei que ao fazer a limpeza emocional e curativa do útero, do ventre, eu teria acesso a tantas coisas que eu sequer imaginava. Mas tá ali. Você não acessa por quê? Porque você não tem conhecimento, isso não está no seu campo de visão, isso não faz, na sua mente, isso não faz parte, mas isso afeta toda a sua vida, inclusive a sua saúde no ventre e no útero. Ou seja, meu útero adoeceu, eu tenho sintomas e doenças no útero, eu tenho infertilidade, eu tenho... enfim, eu tenho cólicas menstruais muito difíceis. O que isso está me mostrando? Bloqueios no útero. Bloqueios na região do útero. Da onde que vem esses bloqueios? Pode vir de vários lugares. Pode vir da sua história, questões, feridas emocionais que o seu coração elaborou, que estão aqui armazenadas e guardadas no útero, porque se você não conseguiu lidar com isso, vai se alojar em outras partes do corpo. E em geral, nas mulheres, útero e coração estão muito conectados. Cássia, de onde que você tirou isso? Tirei isso de experiência própria, tá? Com limpezas e curas do ventre e, ao mesmo tempo, observando alunas fazendo esse processo, tá? E aí, quando você tem essas questões emocionais, feridas emocionais, elas se alojam no útero. Se alojando no útero, tá? Bloqueia a energia. Quando bloqueia a energia, começa a ficar mais pesado essa região, aquele peso no ventre, aquela cólica, todo aquele bloqueio que existe aqui no ventre. E aí, mais para frente, isso se torna um sintoma ou doença. Nenhum sintoma e doença começou do nada. Nenhum sintoma e doença começou do nada, tá? Ah, mas esse padrão vem das minhas ancestrais, porque a minha avó teve não sei o que lá no útero, minha mãe teve outra coisa e eu tô tendo a mesma coisa. Então, esse padrão também pode ter sido herdado da sua linhagem feminina. Ah, meu sintoma e doença começou depois de um certo relacionamento, depois daquele traste que eu namorei ou que eu me casei, etc, etc. Também pode adoecer o útero, guardem isso. Memórias de parceiros sexuais, porque é muito forte a conexão sexual entre duas pessoas. Ou seja, existem muitas possibilidades que podem ter levado a energia do seu útero a bloquear. E se ela bloqueou, pode ter e fez com que o seu útero adoecesse. Essa visão de sintoma e doença que eu tô trazendo aqui para vocês é uma visão psicossomática, é uma visão que envolve emoções, que envolve energia, que envolve
crenças também, crenças, tá? Inclusive sobre o seu ciclo, crenças limitantes sobre você ciclar, sangrar, menstruar, tá? Porque muitas mulheres têm bloqueios no útero pelo fato de odiarem a sua ciclicidade. Ah, mas a gente aprendeu que é nojento, a gente aprendeu que é errado, a gente aprendeu que é... Exatamente. E aí você vê que os problemas no útero podem ser mais de um ao mesmo tempo. E a coisa começa a ficar muito doida. E o que que acontece? O nosso primeiro erro, como eu falei para vocês, é pensar que o útero é só um órgão. O útero, por ser esse guardador de memórias, ele funciona quase que como um filtro no corpo da mulher. Ele funciona como aquele que vai organizando as emoções da mulher. E olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele é esse organizador de memórias, de emoções, etc., o que que acontece com o nosso útero todo mês no nosso período, na nossa idade fértil? Ele menstrua. Por que que ele menstrua? Porque ele tem que se limpar. Ao mesmo tempo que ele armazena, ele coloca muita coisa para fora. Ao mesmo tempo em que ele puxa para si, ele também libera muito. E aí a mulher começa a ter... O que que acontece muitas vezes? A gente tem vários parceiros ao longo da vida e nunca fez uma limpeza curativa no ventre, energética do ventre. A gente teve abortos, a gente tem um histórico, uma linhagem de mulheres da nossa ancestralidade que tem problemas no útero, então já vem trazendo esses bloqueios geracionalmente. O que que isso faz? Isso faz com que o nosso útero, certo? Seja esse lugar que tem que se limpar constantemente até para manter a própria saúde. Só que se ele tá com muita informação, porque eu já venho das minhas ancestrais alguns bloqueios, porque eu já tive um monte de parceiros e eu nunca fiz uma limpeza, nunca fiz um divórcio energético. Cássia, o que é o divórcio energético? O divórcio energético é o corte de energias de ex-parceiros, porque sim, fica no útero, tá? Várias alunas já me descreveram isso, várias mulheres descrevem isso, que quando nós não fazemos a limpeza energética com ex-parceiros, o divórcio energético, é como se ficassem energias pairando dentro do útero. O que vocês acham que isso traz? Sintomas e doenças em algum momento. Quanto mais informações o meu útero tem, mais sobrecarregado ele fica, mais pesado o meu ciclo menstrual fica, maior a minha TPM, mais coágulos vai ter a minha menstruação. Então você percebe que foi um caminho que foi um caminho de um monte de coisas que foi acumulando até o seu útero ficar nesses montes de sintomas e doenças. Mulheres que são excessivamente maternais, prestem atenção no que eu estou dizendo. Mulheres que querem carregar todo mundo, dar colinho para todo mundo, que querem ser mãezonas de todo mundo, que faz tudo pelos outros, que se colocam em último lugar, levantem a mão, porque eu estou falando com vocês, tá? Novatas e alunas também, alunas mais ainda, porque vocês já aprenderam sobre isso e vocês precisam ouvir isso de novo, que é o seguinte: mulheres que são excessivamente maternais, mulheres que abrem mão de um monte de coisas, começam a somatizar miomas, cistos, tumores no útero. Por quê? Porque é como se fossem filhos que elas estivessem gerando no ventre, no útero. É como se você estivesse carregando um monte de filhos, mas filhos pesados, filhos que são como pedras, justamente porque você está sendo mãe de quem não deve ser. Quero saber se isso faz sentido para vocês que têm questões no útero, tá? Então, assim, quando a gente entende essa visão maior, mais ampla do útero, a gente percebe que o fato de eu retirar o útero vai trazer consequências. E é por isso que muitas mulheres, olha só, tô conversando com vocês que estão com essas recomendações de retirada do útero e etc. É por isso que quando o médico ou a médica com a maior naturalidade do mundo diz, não, você vai ter que retirar o órgão, você vai ter que retirar o útero, você se sente muito mal, muito mal. Sabe por que você se sente muito mal? Porque é como se o seu coração desse o seu corpo dissesse, não, peraí, não é bem assim.
E não é bem assim, de fato. Por quê? Porque tudo o que você gera na sua vida, olha só, presta atenção nisso. Pega essa chave, tá? Então, leva daqui dessa aula a primeira informação. O útero não é só um órgão, ele é muito mais do que isso. E qual é a chave aqui, né, Mônica? Qual é a chave? A chave é que você não gera somente filhos com útero. Você gera os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, os seus projetos, a vida que você quer, você gera no útero. Cássia, como assim? O que isso quer dizer? Vou explicar. Pensa em todas as coisas que a mente humana já foi capaz de gerar, criar. Como é que funciona a mente humana? Teve a tecnologia, sabe? Teve prédios, arquitetura, teve cidades, teve muitas coisas, computadores, celulares, tudo que a gente usa é gerado pela mente humana, certo? O que o útero feminino, o que o útero foi capaz de gerar? Outros seres humanos. Olha para sua mão agora, olha para sua pele, olha para suas unhas, para o seu cabelo, para o seu cérebro, para os seus olhos, para o seu corpo. Percebe que tudo que já foi criado não chega nem aos pés de um corpo humano? Que muitas coisas que o corpo humano tem até hoje não se consegue compreender profundamente de tão complexo que é? Um outro ser humano, sabe, perfeito, de toda a grandeza que ele tem, nenhuma outra coisa, nenhum outro ser é capaz de criar do que um útero. Ou seja, em nível físico, tem muito poder, tem muita potência, mas não é só em nível físico. Em nível energético, tem muito poder aqui. Ou seja, nós, mulheres, perdemos a consciência do poder do nosso ventre, do poder do nosso útero. Não só perdemos, como temos muitas vezes aversão, desprezo pelo nosso útero. Mas quando chega alguém e diz assim, você precisa retirar, você diz, não, peraí, só um pouquinho. Precisa tanto? E é aí que aparece em você, é aí que surge em você, não, mas precisa realmente tudo isso? E eu vou dizer para você que procure novas opiniões, porque já há hoje em dia profissionais, médicos e médicas que acreditam e que percebem que não é necessário, que fazem de tudo para que você não venha retirar o útero. E aí, você também como aquela que gera, porque assim, se aqui é a morada da sua energia feminina, o que é a energia feminina? É a energia que acolhe, que nutre, que é capaz sim de criar uma outra vida humana, um bebê, mas que é capaz de criar outras coisas que outra parte do seu corpo é capaz. Presta atenção nisso. Nenhuma outra parte do seu corpo é capaz, somente o seu útero, tá? Então, simplesmente abrir mão desse órgão sem nem ver segundas possibilidades, se não perceber outros caminhos, é abrir mão também do seu poder feminino, que está aqui no útero, que é a morada do seu poder feminino, da sua energia feminina. A mesma energia feminina que fez a sua mãe te sustentar durante 9 meses na barriga dela, a sua mãe dividir os nutrientes do corpo dela com você, sabe? Toda aquela maravilhosidade que existe no ventre, né? Do gerar a vida, adaptação e tudo mais, tudo isso foi gerado num útero. E isso tudo, gente, é muito potencial, é muito poder. E a gente tá abrindo mão desse poder. Se você é mulher, se você tem questões no útero, eu quero que você saiba hoje que se o seu útero adoeceu, ele está te mandando uma mensagem. Sabe qual é a mensagem que ele está te mandando? A mensagem que ele está te mandando é: você se perdeu do seu poder feminino. Você se perdeu
da sua base, da sua fonte de poder feminino. Essa fonte que é capaz de criar outros seres, mas que é capaz de criar aquilo que você precisar e quiser na sua vida. Nós, mulheres, a nossa força, o nosso poder, não necessariamente vem de um lugar mental, de um lugar de forçar, mas vem de um lugar de co-criar. É um lugar diferente, é um lugar que eu limpo tanto, eu purifico tanto esse poder que aquilo que é para mim chega até mim. Vocês não têm ideia do quanto fazer esse processo de limpeza emocional e curativa do ventre movimenta toda a vida da mulher. Porque sim, gente, a nossa primeira casa, o nosso primeiro lar, o começo da nossa vida foi no útero, não foi? Nós, mulheres, nós que temos útero, a energia potente, pulsante, criativa, criadora da nossa vida está aonde? No útero. E aí você diz, eu não, daí você recebe simplesmente aquilo. É só não vai fazer falta. Vai, sim, senhora, vai fazer falta. Porque você veio com isso, você veio com essa energia. E tirar o órgão para liberar o sintoma, para tirar o sintoma, não vai retirar o bloqueio. Não vai retirar o que fez o seu útero adoecer, porque o que fez o seu útero adoecer está antes disso, que é a desconexão da sua energia feminina, a desconexão do seu poder feminino que ficou perdido em algum lugar da sua história e da sua vida. Muitas mulheres começam a se perder da sua energia feminina já na primeira menstruação, lá na menarca, muito tempo atrás, quando elas não tiveram indicações, não tiveram recomendações, não tiveram ajuda, não tiveram preparo suficiente para entrar na vida cíclica. Então, nós que vivemos numa cultura, numa sociedade que não entende o poder feminino, não percebe que não há grandeza maior, por mais que a gente crie coisas lá fora, nada do que foi feito aqui no mundo fora, no mundo externo, celular, etc., chega perto de um corpo humano que é feito num útero. A gente esquece quando a gente não entende, a gente inverte essas lógicas, a gente coloca tudo lá fora como mais importante, mas nada foi feito até então com a mesma complexidade e perfeição como foi feito em úteros, em vários úteros. E aí, quando a gente esquece isso, a gente despreza o útero, descarta o útero, descarta o poder do útero, tá? Ainda hoje eu escutei uma história que eu queria trazer aqui para vocês, de uma aluna, tá? De uma aluna não, de uma moça que me mandou uma mensagem privada e ela falou que ela colocou DIU, porque eu venho falando sobre o DIU há alguns dias. O quanto o DIU também pode bloquear a energia do útero. Claro que pode. Por quê? Porque ele é um corpo estranho e o seu útero vai começar a lutar contra aquele corpo estranho para expelir. Quantas mulheres não expelem o DIU? Quantas mulheres? Porque o útero está dizendo, eu não quero isso. Isso não tá me fazendo bem. E quantas mulheres, depois de colocar o DIU, acontece o quê? Começam a apresentar sintomas e doenças, porque é o útero dizendo, eu preciso tirar isso daqui. É o corpo dizendo, isso tá me fazendo mal. E essa moça disse exatamente isso. Eu coloquei o DIU e o que aconteceu? Comecei a apresentar corrimento, cistite, comecei a apresentar erupções na pelve, inflamações, furúnculos, sabe? Justamente, por quê? Porque depois do DIU,
todo o processo de limpeza que vem através da menstruação, e às vezes a menstruação não é suficiente, a maioria das vezes a menstruação não é suficiente, por isso que existe a limpeza curativa e emocional do ventre, por isso que ela precisava menstruar, por isso que ela precisava liberar. O útero, ele guarda todas essas memórias que a gente conversou. Memórias da sua ancestralidade, memórias suas, feridas emocionais suas, memórias, energias de ex-parceiros, certo? E, portanto, o útero, ele é muito mais importante do que a gente imagina. Nessa aula, nessa conversa, tá? E eu vou fazer mais conversas como essa, fiquem tranquilas, tá? Eu quero que você leve no seu coração que o seu útero, se ele adoeceu, ele tá te mandando uma mensagem. Se o seu útero tá apresentando sintomas, doenças, se ele tá digamos assim, chamando a sua atenção através de sintomas e doenças, significa que você precisa voltar para o seu poder feminino, para a sua energia feminina, porque a morada da sua energia feminina é no útero. Ela está em desequilíbrio, ela está adoecida, sua energia feminina está adoecida. Como é que a gente volta para a energia feminina? A gente começa a entender o nosso ritmo feminino, para começar. Como é que é a sua relação com a sua menstruação? Como é que é a sua relação com o seu corpo feminino? Como é que é a sua relação com o seu ventre? Com seus órgãos? Isso tudo faz parte do ser mulher e às vezes a gente simplesmente não quer se relacionar com isso. A gente não quer se relacionar com o nosso sangue, a gente não quer se relacionar com o nosso ventre, com o nosso corpo. A gente não se conhece. Não se conhece. E o convite que eu faço para todas vocês que estão com os úteros adoecidos hoje é justamente esse. É que você entenda, o seu útero adoeceu porque a sua energia feminina está adoecida. O seu útero adoeceu porque você se desconectou do seu poder feminino. Você está tentando exercer um poder que vem da mente, que vem do racional. E você se esqueceu que o seu maior poder e mais belo e mais sagrado e mais incrível do que todas as outras coisas que a gente pode fazer com a mente, está aqui. Se o seu ventre adoeceu, se a sua fonte de poder adoeceu, significa que você entregou o seu poder para outras pessoas. Você está tendo uma vida que está muito mais voltada para agradar os outros, ser e parecer para os outros. Você está muito mais voltada para fora do que para você. E é isso que eu te pergunto hoje. Para quem você entregou o seu poder? Faz sentido, né? Para quem que você entregou o seu poder? Para todo mundo, às vezes, né? Para a família, para o marido, para os filhos, para o trabalho. Lembrem disso. O nosso útero adoece quando nós perdemos a nossa fonte de poder. Não é por acaso que o seu útero adoeceu. E antes de você pensar em tirar esse útero, em você fazer a cirurgia, procure mais opiniões, porque nem todos os médicos e médicas são a favor de retirar simplesmente o órgão e achar que tá tudo bem. Não é assim. Não precisa ser assim. Quantas alunas dissolveram cistos? Quantas alunas dissolveram miomas justamente por quê? Porque começaram a entender o que tinha bloqueado essa energia uterina delas. Se você não olha a raiz, o que veio antes do adoecimento, o que vai acontecer? Vai voltar tudo de novo e milhões de vezes até que você pare e se conecte com esse poder feminino que está tentando chamar sua atenção de alguma forma.
Então, antes de você fazer a cirurgia e achar que tá tudo certo, saiba que você precisa voltar para o seu poder feminino. Saiba que você precisa voltar para o seu próprio poder. E mesmo que você já tenha retirado, como algumas de vocês estão falando aqui, eu quero que vocês saibam o seguinte, que o bloqueio que fez o seu útero adoecer, o bloqueio que fez com que você tivesse que retirar o útero, ele ainda existe, porque você só tirou o órgão, mas lembra que o útero é muito mais do que um órgão. Então, o bloqueio energético segue ali. Quais são as consequências na vida das mulheres que retiram o útero? O que eu mais vejo, tá? A vida da mulher desanda, a vida da mulher trava. Por quê? Qual é a fonte de vida? Qual é a nossa fonte de vida primordial? O ventre, o útero. Não é o útero de uma mãe? O começo de tudo não foi no ventre de uma mãe? Então, quando a mulher retira essa fonte, é como se a vida dela perdesse toda a vitalidade. É como se a vida dela perdesse toda a força. E aí é preciso, sim, um resgate, tá? Uma reconexão com esse poder que foi perdido, descartado. A vida da mulher trava, empaca, depois da retirada do útero, tá? Então, prestem atenção antes de fazer, pensem bem. Aquelas que já fizeram, mais do que nunca, é preciso a limpeza energética e emocional do útero e do ventre, porque foi só retirado em nível físico e nível sutil, a coisa ainda tá aí, o bloqueio ainda tá aí, e é por isso que muitas vezes todo o resto trava. Eu sempre falo para as minhas alunas, e eu quero falar uma coisa para vocês agora. Sabe por que a nossa vida trava? Por que a nossa vida empaca? Porque existem coisas mal resolvidas lá atrás. Não tem como a vida andar se tem algo me puxando para trás. Se tem coisas mal resolvidas lá atrás. E essas coisas mal resolvidas podem ser energias de ex-parceiros. Essas coisas mal resolvidas podem ser padrões familiares doentios que fizeram com que o meu útero adoecesse. O que mais? Abortos, que eu não fiz toda a limpeza uterina dessa energia do aborto, certo? E feridas emocionais da sua história, que também ficam guardadas no útero, como abandono, como injustiça, como traição, tudo isso fica armazenado. Então, perceba por que os úteros estão tão doentes atualmente, porque é uma quantidade surreal de coisas que a gente tem que olhar, que a gente tem que limpar para que essa saúde desse útero volte a acontecer, para que essa fluidez desse ventre volte a acontecer. Ah, mas eu não tenho mais o útero, o que adianta eu fazer isso? Você tem em nível sutil, você não tem mais o órgão físico, mas em nível sutil você segue tendo essa energia desse útero, entendeu? Portanto, é super importante que você resgate esse poder, mesmo que o órgão físico não esteja mais aí. E quem ainda tá por retirar, etc., dê uma segurada, busque novas opiniões, novas visões e saiba que nesse período é fundamental você se focar na raiz para entender o que foi desses montes de coisas que podem ser aqui no seu ventre que te adoeceu. Porque quando você chega na raiz, uma vez ao mês não é suficiente? Não é suficiente. Porque mesmo menstruando, muitas mulheres menstruando, não dá conta. Não dá conta porque olha a quantidade de informações, parceiros, experiências e relações que a gente tem hoje em dia. É muita coisa. É muita coisa. Tá pesado demais para os ventres femininos. Olha a pouca conexão que nós temos com os nossos ventres. Muitas vezes menstruar não é suficiente. Aliás, atualmente o que eu mais vejo é para praticamente nenhuma mulher ser suficiente. Então, você precisa incluir a limpeza emocional e curativa do ventre na sua vida. Como tomar banho? Você não toma todo dia? Skincare não tem todo dia? Então, limpeza emocional e curativa do ventre, para que você tenha mais saúde, mais leveza, mais fluidez na sua vida.
certo? Então, faça o possível para não abrir mão do órgão, faça o possível para entender e levar daqui a seguinte mensagem: o seu útero é muito mais do que um órgão que gera filhos, tá? É preciso que você entenda que há muitas coisas guardadas, como se fosse num baú de memórias, nesse útero. E é por isso que muitas vezes ele adoeceu, porque existem memórias de dor nesse corpo, nesse útero. Memórias de dor principalmente relacionadas ao feminino. E são essas memórias não elaboradas, não digeridas, que vão atuar nesse ventre, adoecendo esse ventre. Para que os sintomas não retornem, para que a saúde desse ventre comece a florescer novamente, você precisa voltar para o seu poder feminino. Estamos combinadas? Guardem no coração de vocês. Eu já ouvi falar essa mesma frase. Muitos falam, né? Que a função do útero é dar filhos e adoecer. Então, se não quer mais filho, tira porque senão vai adoecer. Isso é uma visão, gente, tão distorcida, tão reducionista do ventre e do útero que, sinceramente, assim, é reduzir o seu poder feminino a nada. E, portanto, não compre essa visão que é doentia também sobre o seu útero e sobre o seu ventre. Não é só isso, é muito mais do que isso. Sinta o poder do seu útero, sinta o poder que é ter um útero, o poder que é nascer com um útero e nascer de um útero e, portanto, tratá-lo com tanto descaso, com tanto desprezo, é também colocar o seu poder fora. Eu espero que essa conversa tenha tocado o seu coração e que, se pelo menos uma mulher entender que o seu útero é muito mais do que um órgão, para mim, essa conversa já valeu. Certo? Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente se veja numa próxima. Um grande beijo e até mais.